Boa noite, irmãos. Hoje as circunstâncias do dia e talvez uma parte do inimigo fez de tudo para mim não estar aqui. E aí quando eu entendi que era um esforço dele, né? Aí eu me esforcei bastante para vir. Graças a Deus consegui chegar. Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei rapidamente, sem muitos detalhes. Na hora que eu fui levar meus filhos para a escola, na hora do almoço, caiu uma tempestade, eu me molhei tudo. Aí fui trabalhar, estava lá perto do Macuco, fui passar a marcha, cadê a marcha? Não ia, não engatava. Aí eu vim de terceira marcha, lá do Macuco até aqui pela praia, com medo do carro travar, sem seguro, sem nada. Não, se soltasse a embreagem, o carro morria. Teve uma hora que eu tive que parar e precisou da maré, a rana engatava, eu tive que sair do carro, empurrar o carro para trás. Uma confusão, aí cheguei no mecânico, era uma coisa simples, mas foi lá R$300 uma vez assim, né? Para mim é muito dinheiro. E com tudo isso, né, a gente conseguiu chegar. Mas graças a Deus, por tudo que Deus tem feito, a gente entende que quanto mais próximo a gente chega de Deus, quanto mais a gente se posiciona, quanto mais a gente coloca o nosso coração nas mãos do Senhor, a gente percebe que o inimigo fica furioso, né? E as coisas parecem que se intensificam. Assim como as bênçãos também se intensificam, né? Deus cuida de nós e é maravilhoso poder sentir isso. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler o versículo 11. Onze, 12. 12, tá. Hebreus 4, 11 e 12. E eu quero falar hoje com vocês um pouco da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Hebreus 4, 11 e 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Todos acharam, irmãos? Vamos lá. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. A palavra de Deus, com certeza, é o elemento mais importante que nós temos aqui nessa terra. Não existe nada mais importante para nós, não existe nada mais significativo para nós aqui na terra que Deus deixou para nós do que a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem uma infinita e incontável proporção de graça e misericórdia que vem de Deus. A palavra de Deus é o único caminho que nos leva a Deus. A palavra de Deus é o único elemento que não é um elemento físico, mas um elemento gramatical que toca nossos corações de uma forma substancial e transforma as nossas vidas. Você pode tomar um remédio, mas esse remédio não vai transformar a sua vida. Ele pode causar um efeito de cura por um certo tempo, por um momento, mas o que realmente transforma, o que consegue tocar a nossa alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a preciosidade que o nosso Pai deixou para nós. E por fim, a palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele se coloca como a palavra. Né? João capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, os irmãos conhecem muito bem, no Evangelho de João, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito se faria sem ele. Então tudo no nosso mundo, na nossa vida, no nosso coração que é cristão, que é coração de discípulo, gira em torno da palavra. Agora, o grande questionamento que eu quero trazer focado nesse texto aqui, o que a palavra de Deus tem realmente significado em nossos corações, irmãos?
irmãos? Porque eu, como pastor hoje, depois de estudar tanto a palavra, e quanto mais a gente estuda, né, pastor José Carlos, a gente descobre o quanto nós precisamos estudar mais. A palavra de Deus ela tem um poder impressionante de que quanto mais você descobre dela, mais você entende que tem que descobrir. É como se fosse um poço sem fundo de poder, de graça, de conhecimento. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê aí fora o Evangelho, de certa forma, crescendo, as igrejas se multiplicando, igrejas se inchando, mas e o cumprimento da palavra de Deus? As práticas ritualísticas dos nossos irmãos têm sido focadas na palavra de Deus? A vida que nós levamos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, a forma como nós louvamos a Deus aqui na igreja, ela tem sido conforme a palavra de Deus nos manda? Tudo gira em torno disso. E muitas coisas que eu tenho visto têm me machucado, me incomodado demais. Porque eu tenho visto muitos procedimentos, muitos tratados no nosso meio, muita pregação de púlpito sendo focada no emocional, sendo focada nos problemas, sendo focada no homem e não na palavra. E se o que nós fizermos na nossa vida não for voltado para a palavra, nada vai acontecer que não seja momentâneo. Eu posso ir para um culto, eu estou falando de uma celebração, que supostamente é o Senhor. Eu posso ouvir uma palavra que foi linda e mexeu com o meu coração, e eu posso sair durante a semana e não acontecer nada. Porque se não for baseado na palavra de Deus, é momentâneo, é passageiro. O que a palavra tem significado realmente para nós? Você vê que o autor de Hebreus, ele está focando nesse alvo que ele fala, quando ele fala a palavra descanso, aqui no versículo 11, esse descanso é o nosso ir ao céu, ir para o céu. Será que nós estamos preparados para ir para o céu? Será que nós estamos preparados para descansar? Como ele fala aqui, descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Será que nós estamos mais perto de ir para o descanso ou será que nós estamos mais perto de cair pela nossa desobediência? Amados, a linha é muito tênue. Para quem não sabe o que é tênue, é muito curta, é muito pequena. O fato de eu estar com Deus e não estar pode ser por um ato, por uma palavra, por alguma ocorrência que acontece na minha vida, pode me distanciar de Deus de uma forma que talvez não tenha volta. Eu não estou falando de perca da salvação, não estou nem abordando isso aqui. Porque quem vai realmente definir, os únicos que sabem realmente se nós somos salvos ou não, é você, sobre a sua vida, e Deus. Eu amo os irmãos, posso conhecer cada um de vocês profundamente um dia, mas eu só vou ter certeza que os irmãos vão para o céu quando eu ver os irmãos lá. Agora você tem que saber, ter essa certeza na sua vida, como eu tenho na minha. E Deus sabe, claro. Então eu não estou falando de perca de salvação, estou falando se a nossa vida tem se baseado na palavra. Porque aqui no versículo 12, ele vai entrar nesse caminho. E quando a gente olha esse caminho da palavra de Deus, a gente começa a olhar para a nossa vida, para o nosso meio cristão, nossa comunhão, e a gente começa a ver que não está muito assim não. Olha o versículo 12. Porque a palavra de Deus é o quê? Qual é a primeira característica? A palavra de Deus é? Viva. Se a palavra de Deus é viva, poderosa na sua versão, pastor? Viva. Se a palavra de Deus é viva, significa que a palavra, está falando da palavra. A palavra, ela tem que ser aquilo que no culto e na vida do cristão, na vida do crente, na vida do discípulo, ela precisa ser aquilo que mais vivifica, ou seja, o maior destaque. Quando as pessoas olham para as nossas igrejas, será que as pessoas veem a palavra como maior destaque? Interessante. Quando você vê alguma outra igreja, denominação, geralmente é aquela igreja que tem um louvor bom. Aquela igreja do pastor fulano de tal. Aquela igreja é das irmãs que se vestem de tal forma, dos cabelos longos.
Mas quais são as igrejas que são conhecidas pela palavra forte, a palavra que transforma? Porque realmente é isso que transforma. Eu acho que nós concordamos, nós estamos todos em crentes aqui, não há nenhum visitante. Então nós podemos concordar que quem transforma é a palavra, não é, irmãos? Amém. Nós não temos o poder de impor as mãos e transformar ninguém. Acho que os irmãos entendem isso. Olha, se é a palavra que transforma, nós devemos ser conhecidos como os irmãos, os crentes da palavra. Os batistas já foram, mas hoje não tem mais sido assim. Infelizmente. A palavra de Deus, ela é viva. Ela tem que ser o excelso do nosso meio. Ela tem que ser a luz que ilumina. Ela tem que ser a luz que nos guia. Ela tem que ser o que é aclamado, o elemento principal da igreja. Quando você vai a alguns cultos de algumas igrejas que você vê por aí, você vê uma introdução do culto bonita, aí você vê um momento de louvor, 1 hora de louvor maravilhoso, com bandas, com sinfonias, coral. Aí você vê a apresentação, os vídeos da denominação, os afazeres da semana, os comunicados, aí na hora da palavra. Além de ser curta, mas não é só porque é curta, às vezes é longa, mas o conteúdo bíblico baixíssimo. É uma palavra que não tem conteúdo da palavra. É uma palavra que fala de muita piada, de muita coisa engraçada, muito gostosa. É o que eu falei, você escuta, você fala, ai que legal, nossa que gostoso, olha, que pastor, ele fala para casais de uma forma. Mas aí você chega durante a semana e fala, não fluiu. Não entra, não transforma, não vai mesmo, irmãos. Porque o que transforma não são as palavras do pregador, ele pode ser ótimo, mas o que transforma é a palavra. E se você não pregou a palavra, não tem como ela transformar ninguém. Ela é viva. Ela é viva. Depois ele continua, na minha versão ela é viva e eficaz. Alguém tem alguma coisa diferente? Eu acho que todos são a mesma coisa, né? Ela é viva e eficaz. Significa que a palavra, ela realmente, ela opera. Aqui, no original, é uma instrução afirmativa. Ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela emana luz, ela tem uma luz própria, ela é vida e ela opera, ela é eficaz. Quem ouve a palavra e recebe, vai ser transformado. Não é que pode ser que sim, não. Quem ouve e recebe a palavra vai ter uma operação espiritual interna. Vai acontecer algo, vai ter uma transformação na sua vida. Aí quando a gente olha ao nosso redor, né? Nas igrejas, os irmãos, nós temos visto essa transformação na palavra. Ou nós temos visto, olha como o irmão cortou o cabelo bonito, olha como a irmã se veste bem, olha como o irmão conseguiu um emprego melhor, glória a Deus. Às vezes a gente vê testemunhos, fomos curados, recebemos uma promoção, conseguimos uma causa na justiça, mas dificilmente a gente ouve um testemunho, Deus transformou meu coração, amados. Antes eu vivia numa tristeza terrível, mas agora eu vivo em alegria, Deus mudou a minha alma. Isso é ser eficaz. Porque benesses dessa vida até o diabo pode dar. O diabo ele pode te dar riqueza, o diabo pode te dar uma roupa nova, ele pode te dar um cabelo bonito ou feio. Porque hoje o que é bonito no mundo é feio, né? Uma coisa horrorosa. Você vê os jovens se vestindo hoje, parece uns trapos humanos andando, né? É roupa rasgada, é cabelo azul, é uma coisa horrorosa. Isso é o bonito para eles. Você vê os cantores gospel, não gosto dessa palavra, vai ter que falar, né? Nossa, é uma vergonha, assim. Modo de vestir, modo de falar, parece um maloqueiro. Sabe? Não tem referência nenhuma. Aí você pega uma ou outra, geralmente mulher, das meninas, tem alguns homens que são bons também. Aí você pega as meninas, eu até falei pra minha esposa, olha, essa menina, não vou falar nomes aqui, porque às vezes você gosta muito dela, eu falo alguma coisa, ou falo alguma coisa, eu não quero machucar o coração de ninguém. Você tem que ter o poder, amado e amada, de olhar e julgar na palavra. Não naquilo que eu falo, que o outro pastor pode falar, mas
Eu olhei para aquela moça e eu falei, olha, além da música dela ser bonita, olha como ela se veste bem. Olha que postura de crente que ela tem, que coisa bonita. E é uma menina nova, eu fiquei feliz, eu falei, puxa, Senhor, ainda há esperança. Eu não estou falando, irmãos, que nós temos que andar igual beatos, beatas, bons, não é isso. Você pode ter uma roupa mais moderna, mas sabe, com respeito. Sem precisar se modernizar tanto que você parece um cambalacho que segundo você não é. Você quer ser alguma coisa, você não consegue ser nada. Aí o modo de falar também é uma gíria, é um encurtamento do português, ninguém entende nada. Ela é eficaz, a palavra. Ela transforma. A pessoa, ela conhece Jesus, ela recebe o Espírito Santo na vida dela naquele momento, que ela entrega a vida para Jesus, e ela literalmente é transformada. Amém. Há poder. A palavra, ela é poderosa. Temos visto tanto isso. Temos visto muita emoção, muito marketing, né? Igreja shopping, já falei sobre isso com vocês. Igreja shoppings, tem tudo que você precisa dentro da igreja. Né? O pastor, ele é quase um faraó na igreja, né? Irmãos, eu como pastor, acho que o pastor José Carlos também, a gente olha essas coisas e dá tanto medo. Imagina eu me considerar um faraó, um dono. Deus me livre, irmãos. Nós estamos aqui simplesmente como despenseiros do Senhor. As ovelhas são dele, nós somos só auxiliares. Fui chamado para ser um pastor? Fui. Jamais vou fugir dessa responsabilidade. E quero até o último dia da minha vida lutar por isso. Agora, eu jamais vou falar que são minhas ovelhas, a minha igreja, não tem nada meu aqui, é tudo dele, ele é o supremo pastor, é a glória dele, as ovelhas são dele, e tudo é para ele. Ela é viva, não temos muito tempo, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Realmente a palavra de Deus, ela corta, ela machuca. Machuca. Só que tem pessoas que não entendem esse machucar. Tem pessoas que quando apanham da palavra, reclamam. Ai, pastor, nossa, não poderia ter sido mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre o amor. O irmão não entendeu. Porque se a palavra está machucando você no sentido de confrontar, de ver que você está fazendo, você tem que se alegrar, falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me alertando. Não é o pastor que está falando nada contra o irmão, nem citando um exemplo. Amados, quando a gente sobe, nem precisa subir lá, pega esse negócio e põe aqui, a gente já fica atemorizado, porque a gente sabe da responsabilidade que é falar alguma coisa para os irmãos. Mas é sempre no objetivo de falar, irmão, acorda, irmão, você precisa mudar, você não pode estar 50 anos da igreja do mesmo jeito, continuar falando mal do irmão, continuar tratando a pessoa assim, continuar desrespeitando a sua hierarquia. É isso! É isso que a palavra faz, ela corta. E não existe nenhuma cura que não vá com dor. Quando você corta o braço, você precisa costurar, igual eu. Recentemente, peguei uma peça de carne, estava lá cortando uns filé, burro, né? Com a faca, peguei a faca e enfiou metade da faca aqui, um lado para cá, outro para lá, e fui para a UPA ali. Aí o médico olhou e falou, pô, como é que você fez isso, cara? É uma vergonha, né? Aí ele costurou lá e tal. Tudo bem. Quando ele foi costurar, doeu. Porque não tem como você curar, você cicatrizar de novo, você não doer. E quando Deus está machucando a gente com a palavra, no sentido de querer que nós melhoremos, de juntar para cicatrizar, a gente reclama. A gente fala, pastor, irmão, igreja chata. Ai, que igreja, eu vou para aquela igreja ali, porque o pastor ele vem, ai lindas, ai que lindo, vamos ficar todo mundo aqui, Eu tenho falado para o Senhor, eu falo, Senhor, se for para me pregar desse jeito, eu não estou falando aqui de características de pregadores, cada um tem a sua. Mas se for para mim ficar contando piadinha, só isso, ficar assim falando que as pessoas querem ouvir, contrata um animador de palco, alguém para fazer stand-up aqui, vai ser muito mais divertido para a igreja. Temos que falar o que a
palavra tem que ser cortante, tem que cortar, irmãos. Imagina se para os filhos de vocês, para os netos de vocês, vocês fossem só fazer o que eles quisessem. A casa de vocês ia virar. Filho, pode pular aí, pode quebrar a panelinha da mamãe, pode, a televisão do papai, pode, filho, pode quebra que o pai compra outra. É assim. Deus também nos corrige, porque nós somos filhos dele, é através da palavra. Então ela é viva, ela é eficaz, ela corta como uma espada de 2 gumes, ela penetra. Ela vai lá no fundo. A palavra é o único elemento que realmente entra na nossa alma. Ela vai lá. Da mesma forma, quando Jesus estava com aquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, aqueles homens que iam apedrejar ela, e Jesus não estava preocupado com aqueles homens, Jesus olhou para aquela mulher ali. Aquela mulher, trouxeram ela tinha adulterado. A passagem é clara, não era um engano ali, ela errou. Mas Jesus estava olhando primeiro para o coração dela, estava penetrando. Quando eu leio esse texto, eu lembro daquele texto de lá. Jesus penetrando no coração dela, assim, Jesus olhou e viu misericórdia lá dentro. Aí Jesus falou, por que vocês estão pegando pedra? Ninguém nunca pegou aqui. Então se ninguém nunca pegou, tira a primeira pedra. E aí saiu, foi para lá, foi para cá. Jesus chega para ela e dá beijos, você é linda, eu te salvei. Claro que não. Cadê eles, mulher? Foram todos embora, ela deve ter se aliviado e eu falou, opa. Agora vá, não peques mais. Jesus penetrou e cortou. Amém. Ele penetra, irmãos. Ele vai onde você não consegue ir. Ele vai onde a pessoa que está te fazendo uma injustiça não consegue entender. Você fala, poxa, mas eu já expliquei, eu já vivi, ninguém entende, mas Jesus entende, Jesus está vendo. Ele penetrou o seu coração, não importa, mas você ninguém vê, ninguém está, não, nem meu marido, nem meu filho, mas Deus está vendo. Amém. Ele sabe. Ele penetra, ele vai lá no fundo, discerne, até o ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas, pensamentos e propósitos do coração. A gente pensa que não está vendo, né? Eu quero encerrar com isso. Nós temos que tomar muito cuidado aqui com essas atitudes, porque às vezes a gente quer enganar a nós mesmos. Às vezes a gente é mais audacioso e quer enganar as pessoas. Nosso cônjuge, nosso pastor, nossos filhos, nossos parentes. A gente pensa que pode enganar Deus, mas a Deus ninguém engana. Ele está vendo. O propósito do coração ele já conhece. A Bíblia também diz que antes mesmo de sair uma só palavra de nossa boca, ele já sabia. E eu digo isso não só para coisas ruins. Eu não quero crer que os irmãos aqui planejem coisas ruins. Os irmãos já são convertidos, já têm uma vida. Eu estou falando, queridos, de mimimi. Ai, Senhor, eu estou sofrendo tanta injustiça comigo. Deus está vendo, irmãos. Para com esse negócio. Levanta e anda. Deus chegou lá para Moisés. Moisés, por que o povo está murmurando? O povo veio uma das pragas, eu fiz, libertei eles, o faraó, eu peguei o coração de faraó e fiz assim, e o faraó liberou. Agora só porque ele estava se voltando contra mim de novo, o povo está reclamando. Diga ao povo que marche. E Deus foi lá e abriu o mar para eles passarem. Para com esse mimimi, sabe? Porque... E eu sei que dói, irmãos. Quando minha marcha não estava funcionando, eu falei, Senhor, eu não tenho condição de mandar isso para o mecânico, o que eu vou fazer, Senhor? Nem seguro eu tenho. Se esse carro me parar aqui, eu não vou ter nem como levar lá para a zona noroeste do meu carro para lá. O que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia. Deus mandou o Espírito dele, me trouxe uma tranquilidade. Falou, calma, que teu carro vai chegar lá. Tu vai devagarzinho, mas foi. Parecia um Calhambeque Bibi, mas ele foi lindo. Vai chegando. Amém. E ele arrumou exatamente com o dinheiro que eu tinha. E o que eu não tinha também, mas foi. Deus cuida, irmãos. Talvez não é do jeito que a gente gostaria. Eu gostaria de receber um Pix na minha conta hoje de 50 mil, tá vendo? Acho que os irmãos também. Mas não é assim que funciona. Não é assim. 100 ainda estava bom, né? Eu estou aqui só profetizando. Não é assim, né? Não é assim.
Eu vou ler de novo para a gente encerrar então. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender, trabalhar de Deus na nossa vida, que a gente possa, em nome de Jesus, ser uma igreja diferente no sentido dessa onda moderna lá fora, que a gente possa voltar para a palavra, que a palavra seja o principal para as nossas vidas, para que tudo que nós vivemos, façamos e pensamos seja para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pode encerrar. Vamos orar. Então, vou ficar de pé para a gente encerrar. Vamos orar, né, queridos? Eu acho que o sentimento que a gente vai para casa depois da palavra, eu gosto que seja aquele sentimento de reflexão, né? De pensar, Deus, o que eu posso melhorar, Senhor? E no caso de hoje, o que a palavra precisa moldar em mim que eu não tenho deixado? O que eu preciso melhorar na minha vida com relação à palavra? Eu acho que essa seria uma oração salutar para as nossas vidas. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, pela tua palavra, Pai. Ela que muda, que transforma, Senhor. É a palavra que deveria ser o foco dos nossos cultos, das nossas comemorações. Nós temos igrejas com programas de rádio, nós temos igrejas na televisão, no YouTube. Nós temos tantas formas de pregar o Evangelho, mas nem sempre a tua palavra é colocada, Senhor. Mas que nós possamos, ao começar em nós, aqui em nós, na igreja de Ebenezer e ao nosso redor, onde estivermos, Senhor, que a tua palavra seja o centro, o foco da nossa vida, Pai, porque a nossa vida não será só flores, não será só de bênçãos, Pai, as lutas vêm, elas nos moem, nos consolam, nos entristecem, mas que nós possamos olhar para o teu Espírito nessa hora, a tua palavra que nos conforta, o Espírito que é o Consolador, o nosso amigo, o nosso companheiro no momento de lágrimas, nas madrugadas, Senhor, é o teu Espírito que está ali conosco, Deus, que seja sempre assim, Pai, até o grande dia, Senhor, as bodas do Cordeiro, Maranata, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, queremos muito estar contigo, Pai, deixar as dores e as lágrimas desse mundo e partir para a tua glória, viver ao teu lado de glória, de poder e glória plena. Oh, Senhor, provar de novo do fruto da árvore da vida, ter esse privilégio de estar aí no céu, de rever a tua arca da aliança, de estar ao teu lado, do Cordeiro. Aleluia, o Cordeiro Santo. Obrigado, Senhor. Enquanto isso, cuida de nossas vidas, cuida da tua igreja. Não nos permite pecar, Senhor, nos livra do pecado. Deus amado, e quando nós pecarmos, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Leva meus irmãos a tua paz, a tua alegria, para as suas casas, para os seus afazeres, que temos um restante de semana abençoado, Senhor, e que possamos estar aqui no domingo com alegria, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as ricas e doces consolações do teu Espírito sejam com a tua igreja, que é a tua noiva, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.